Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural OAB. As perguntas poderão ser feitas aos nossos palestrantes através do chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão do Meio Ambiente e falaremos sobre o tema Encontros da Agenda 2030 da ONU, ODS 10, Eixo Econômico. Temos a satisfação de receber a doutora Rosa Ramos, que é advogada, conselheira sessional e presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB São Paulo. Ela quem conduzirá os trabalhos de hoje. Doutora, uma boa noite, seja bem-vinda. A palavra é sua. Olá, muito boa noite. Uma honra para nós estarmos aqui, mais uma live da Comissão Permanente de Meio Ambiente da UAB São Paulo. Já de imediato peço desculpas aqui pelo meu fundo escuro, eu estou dirigindo, não consegui chegar aqui no local adequado para recepcioná-los como deveria, mas faço questão aqui de receber os nossos convidados, a deputada Carol, que muito me honra aqui com a presença, e o doutor Tiago também, nosso colega, ambos irão aqui fazer a exposição desse tema tão importante desse ODS, que é o ODS 10, né, um eixo econômico, mais um eixo econômico, já falamos outros deles aqui, e quem conduzirá, na verdade, quem está coordenando para nós todas essas lives, afinal de contas serão 17 lives para falar de todos os eixos, né, a doutora Andréa Struckel, a quem eu agradeço, cumprimento, e tenho a dizer também, Andréa, acerca dessa sua coordenadoria, né, que hoje o doutor Danilo te deixou sozinha aqui em carreira solo para coordenar a live, mas tenho certeza que você fará esse papel aí muito bem. Bom, dando as boas-vindas para os nossos convidados, Tiago e Carol, quero dizer, deputada, que para nós é muito importante a participação de representantes aqui do Congresso Nacional, né, para falar desse tema e principalmente para a gente demonstrar essa parceria nossa, né, a OAB abrindo as portas para a gente estar aqui de mãos dadas, não só com o Poder Legislativo, mas também com o Executivo, com a Defensoria Pública, com a Procuradoria, Ministério Público, a gente tem feito esse esforço enorme aqui para cada vez mais a gente sentar lado a lado e tentar, de alguma forma, contribuir, né, como a nossa entidade de classe, mas com o Munus Público também. A gente tem se envolvido muito nas questões ambientais e, principalmente, no momento pelo que passa aí o nosso país, nas mudanças climáticas, né? Eu acho que é o tema, infelizmente, o tema da vez, né? A gente muitas vezes não quer falar, não quer, muitos não acreditam ainda, né, doutor Tiago? A gente vê recentemente, inclusive, uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas fez, que muitas pessoas ainda não acreditam que as mudanças climáticas estejam de fato acontecendo. Isso é coisa que sempre existiu, não é, por causa do carbono, não é por causa das emissões, não é por causa do desmatamento. Eu acho que, como a nossa instituição, com a credibilidade que tem, cabe a nós também esse papel aqui de colocar as questões na mesa, trazer a ciência, né, trazer os nossos representantes do legislativo, trazer os nossos prefeitos, governadores, e vamos sentar e trazer também, principalmente, os cientistas, né? Nós fizemos já vários eventos, trouxemos o debate com a ciência, com pesquisadores, esse é o nosso papel. Enquanto nós estivermos aqui à frente da comissão, que é enorme, né? Afinal de contas, nós somos 260 subseções no estado inteiro, ou seja, a gente consegue sim ter uma abrangência imensa, né? Com profissionais dedicados aí, dedicando seu tempo, como a doutora André, a gente consegue sim elaborar um plano, elaborar um programa de trabalho, de forma que a gente consiga contribuir muito aí com esse tema. Os ODS, a Andréa vai introduzir aí o tema, então, para vocês, e eu desejo um bom evento, a boa participação aí de vocês, e eu estarei por aqui, tá bom, ouvindo. Obrigada, Andréa, você toca aí para gente.
Muito obrigada, doutora Rosa, aí pela acolhida. De fato, nós estamos em mais um evento hoje, pessoal, um evento da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas. O nosso foco permanente é sustentabilidade e resiliência, mas hoje o nosso foco também é a redução de desigualdades dentro dos países, dentro das nações e entre eles. É o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 10. A doutora Rosa já apresentou aí nossos palestrantes de hoje. Fico muito grata aí pela acolhida e pela apresentação. Vamos começar, evidentemente, pela Carol da Tora. A Carol, ela é historiadora, além de mulher, além de ter toda essa historicidade, essa luta e toda essa uma carreira enorme que eu já estou fazendo as minhas impressões, mas vou ler aqui atentamente o currículo da deputada e por que ela foi convidada para estar conosco para falar dessa questão da desigualdade. Gente, olha que currículo. A deputada Carol D'Artora, ela é a primeira deputada federal negra do Paraná. Foi eleita agora, recentemente, em 2022, pelo Partido dos Trabalhadores, com 130.654 votos. Foi a mulher mais votada de Curitiba. Em 2020, foi eleita a primeira vereadora negra na história de Curitiba, sendo também uma das mais votadas, ficou em terceiro lugar, gente. E como eu falei para vocês, além de historiadora, ela é professora de história, tendo exercido a profissão como servidora PPS na rede pública estadual. É militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Negro Unificado e foi secretária estadual da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTQIA+, da APP Sindicato. Carol nasceu e foi criada em Curitiba. Se graduou em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, RJ. É especialista em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Mestra em Educação pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. E doutoranda em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. Na Câmara dos Deputados, o foco da atuação da deputada é o debate racial, sendo inclusive a sua equipe de mandato composta majoritariamente por pessoas negras, com a missão de efetivamente fazer o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial. Questões de gênero também, evidentemente, são pautas prioritárias, sempre na luta pelos direitos das mulheres, seja no combate à violência ou na construção da equidade de gênero. E aqui fazendo vozes CODES 5 também da Agenda 2030. Como educadora e militante da educação, ela defende a construção de uma educação pública, laica e de qualidade para todas as pessoas, desde a educação básica até o ensino superior. Nesse sentido, a mesma participa e atua em frentes parlamentares, grupos de trabalho e comissões que tratam dessas questões. E por todos esses motivos, nós ficamos muito gratos com a presença de uma parlamentar com essa representatividade, como a deputada Carol. Já dou as boas-vindas para a deputada e já dou a palavra também para dividir um pouco do seu conhecimento acadêmico, laboral e ativista e como parlamentar nessa pauta do que a gente chama de desigualdade que ainda infelizmente paira no Brasil e no mundo. Deputada, seja muito bem-vinda. Estamos aqui ávidos para ouvi-la. Muito obrigada. Fiquei ouvindo o currículo e fiquei pensando, perdão por te fazerem ler tudo isso, porque dá para... sabe que eu ouvindo, eu fui rememorando tanta coisa que eu passei, tanta coisa que aconteceu na minha vida nesses últimos 3 anos, desde que
eu entrei para a política efetivamente, então, ao mesmo tempo, eu fiquei ouvindo, pensando, meu Deus, mas também pensando que é um momento de rememorar algumas coisas, e quando a gente vê tudo isso dito assim, parece. Eu fico feliz, né? Fico feliz de ter feito parte dessa história, de alguma maneira, muito mais sendo uma pessoa que vem de uma família de militantes negros. Então, o meu bisavô nasceu na Lei do Ventre Livre. A minha família guarda muito as assim memórias e elementos da escravização. Então, a minha mãe, né, tem dizeres da família que são diretamente ligados ao processo de escravização. A minha mãe sempre brinca que a minha avó dizia o seguinte: quando alguém dormia até mais tarde em casa, a minha avó dizia o seguinte: ah, você. A minha avó não, a minha bisavó. Minha bisavó dizia: ah, vocês que são forro, vocês podem dormir até tarde. E eu pensava, mas o que isso significa, né? Então, ah, não, vocês que são alforriados, né? Vocês que são livres, vocês podem dormir até tarde. Então, isso fala de uma família que é diretamente ligada à escravização, então, uma família que lutou muito, militantes mesmo do movimento negro na educação, na cultura, na religião. Então, chegar nesse momento, deputada federal pelo estado do Paraná, tendo essa história, tendo essa memória, essa trajetória, é algo que me faz celebrar muito. A gente diz que a gente chega nesse Novembro Negro celebrando muito, celebrando muitas conquistas, celebrando muitas chegadas, né, de uma luta que é muito antiga. Então, muito obrigada pela leitura do currículo, muito obrigada por esse convite para estar aqui. Agradeço à presidenta Rosa Ramos, muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Tiago. É uma honra para mim poder participar minimamente desse momento com vocês e trazer alguma contribuição. Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando, né, quando eu pensei no tema redução das desigualdades, foi que a gente está falando desse tema no mês da consciência negra, no Novembro Negro, que é esse mês onde a gente trata realmente de todas as questões ligadas a essa realidade de racismo estrutural que se conformou no nosso país. Então, esse realmente é o mês para a gente tratar disso, falar disso, e falar de desigualdade no Brasil, falar das ODSs, falar dessa específica, que é a 10, que é de redução de desigualdade, no Brasil não tem como não passar, não tem como não falar da desconstrução do racismo, da superação do racismo no nosso país. A gente vem de uma caminhada muito grande, por isso, né, a gente chega celebrando no nosso país a retomada de um governo onde a democracia pode, de fato, se desenvolver. Então, isso é muito importante. A gente compreende que a democracia é o espaço político possível para que a gente desenvolva as soluções que a gente precisa para desenvolver o nosso país, e reduzir a desigualdade passa por isso. Então, a primeira coisa que a gente chega comemorando é a retomada de um espaço onde a democracia pode se fazer, onde a democracia pode respirar. A segunda coisa que a gente chega comemorando nesse Novembro Negro é o fato da gente ter visto o aumento de parlamentares negras e negros e a consolidação de uma bancada negra no Brasil. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, a bancada negra existe há 50 anos, um país onde a população negra é menor que a nossa. Lá, se não me engano, posso estar errada, mas salvo engano, 30% de população negra, aqui no Brasil, 56%. Então, a população preta e parda aqui no Brasil é a maior parte do país, no entanto, ainda uma minoria política, por causa desse processo, né, de racismo estrutural, de racismo institucional, que acaba criando barreiras para que a população negra alcance espaços de decisão, espaços de poder, espaços fundamentais para a gente fazer a construção política necessária
pavimentar um caminho onde a redução das desigualdades seja uma possibilidade, porque um dos principais sujeitos que a gente tem para atingir dentro do nosso contexto é a população negra. É a mulher negra, é o jovem negro, é a criança negra, é o idoso negro. Então, que são essas pessoas que são as mais vulnerabilizadas na nossa sociedade. Se a gente olhar para as mulheres negras, são a base da pirâmide social. São as que são chefes de família sozinhas, são as que recebem os menores salários, são as que, em maioria, estão em trabalhos precários ou em trabalhos informais, são a maioria das pessoas que passam fome, são a maioria das pessoas que sofrem violência, enfim. É por isso que a gente diz que as mulheres negras são a base da pirâmide social. São aquelas que se encontram muitas vezes em trabalho análogo a escravo, porque são aquela menina que está lá, que é como se fosse da família, que mora na casa do patrão e cuida e limpa e lava e para todo mundo. Então, são essas pessoas que ainda estão perto dessa condição que nos colocou num sistema de desigualdade, numa condição de desigualdade tão grande que foi a escravização. Então, um dos elementos assim que a gente comemora é que a bancada negra hoje se faz presente na Câmara, institucionalmente, porque é esse espaço onde a gente pode ter uma advocacia por políticas com esse olhar, né, políticas voltadas para reparação, políticas afirmativas. Então, a gente chega comemorando também isso, né, um aumento de parlamentares negros, a consolidação de uma bancada negra, para fazer esse pleito nos espaços institucionais, que são esses espaços onde as soluções são colocadas, acordadas, onde a política se efetiva, onde existe a condição de elaborar legislação e políticas necessárias para o combate à redução da desigualdade racial, que é essa central no nosso país, no Brasil. Então, é esse espaço onde tudo isso passa a ser prioridade. Então, a gente comemora muito, muito, muito mesmo. E outra coisa que a gente chega comemorando é esse legado mesmo, é saber que a gente tem essa linha histórica e que estamos ligados por essa linha histórica, como comecei falando, que é olhar para aqueles que vieram antes de mim e saber que eles efetivamente, politicamente, ainda que a gente não tivesse na política institucional, ainda que não estivéssemos, e ainda que não estivéssemos e não estamos ainda proporcionalmente, efetivamente representados de uma forma justa. Mas eles lutaram com todas as ferramentas que eles tinham para que a gente chegasse nesse momento hoje. Então, são essas coisas que a gente chega comemorando, e de olhar para o futuro, para aquilo que a gente ainda precisa fazer, para a caminhada que a gente tem, para o caminho que a gente precisa trilhar, para alcançar a redução dessa desigualdade tão terrível, pensar que a gente tem que isso passa pela superação da mentalidade racista, classista e conservadora brasileira. Isso é um elemento que efetivamente a gente tem que se colocar para transformar, porque tudo começa no pensamento, né? Tudo começa num pensamento, e se a gente pensar hoje onde se dá a reprodução dessa desigualdade, né? Então a gente precisa para ela, a gente vem criando soluções para ela, política de cotas, por exemplo, né? A gente está aqui depois de mais de 300 anos de escravização, de uma abolição inacabada, a gente está aqui correndo para chegar lá. Mas essa corrida, ela precisa de um novo momento, que é essa transformação de mentalidade. A gente precisa
vamos chamar de contrapartida. A gente precisa dessa contrapartida, porque essa sociedade ela é diversa, ela é multicultural. Não estamos aqui somente os negros, não estamos aqui somente as mulheres, não estamos aqui somente as crianças. Estamos aqui negros e não negros, pessoas brancas, pessoas amarelas, pessoas indígenas. Estamos aqui jovens, adultos e crianças. A gente precisa aprender a conviver para que essa sociedade efetivamente funcione e encontre isso que a gente deseja e entende como redução de desigualdade, que é a redução da violência, que é a redução, enfim, né, desses elementos. Então, a gente precisa dessa contrapartida, que é a transformação de mentalidade, que é um letramento racial, que é uma reeducação para as relações étnico-raciais. Isso passa pela formação, isso de todos os profissionais. Todos os profissionais no Brasil têm que estar aptos, formados, capacitados para lidar com a diversidade que somos. E digo isso porque o racismo ele se reproduz também institucionalmente. Essa é a faceta mais cruel, né, que se conformou no nosso país. O racismo estrutural e o institucional, porque se torna esse sistema de opressão, é como a nossa sociedade funciona. E isso acaba sendo reproduzido cotidianamente. Então, a gente vê o racismo sendo reproduzido pelas forças de segurança do nosso país, a gente vê o racismo sendo reproduzido por profissionais da educação, a gente vê o racismo sendo reproduzido por aqueles e aquelas que deveriam primar, zelar pela nossa legislação. Então, é aí que o racismo se reproduz, é aí que a desigualdade se dá. Então, a gente precisa dessa transformação de mentalidade, desconstruir, superar o racismo nos nossos olhares, nas nossas posturas individuais. Isso é fundamental para que, ao estarmos em contato com essa diversidade da sociedade, a gente esteja pronto para lidar com ela, prontos para conviver, prontos para deixar de ser agente de promoção de desigualdade e passarmos todos, quanto formos possíveis, passarmos a ser agentes de produção de igualdade, né? Aprender. E aqui vou trazer um exemplo bem objetivo, assim, porque eu sei que eu estou nesse mês da consciência, como disse, muito emocionada com muitas coisas, emocionada com muitas conquistas e olhando muito para o futuro, né? Então, estou com uma fala meio trazendo muitos elementos assim da minha vida, da minha própria trajetória com o que tenho feito hoje como deputada. Mas para falar assim de um exemplo prático de como tudo isso se realiza efetivamente no cotidiano, eu trago aqui exemplos do que a gente vem vivendo, por exemplo, na minha cidade, na cidade de Curitiba, que é uma cidade com o maior número, uma das cidades com o maior número de células neonazistas no Brasil, onde ideias de supremacia branca realmente circulam pela cidade. Essa realidade, né? Então, a gente lidou lá no estado do Paraná com a sentença, por exemplo, de uma juíza que dizia que determinado sujeito deveria mesmo ter cometido, não sei efetivamente a linguagem jurídica, mas ela dizia que aquele sujeito com certeza tinha cometido o crime do qual ele estava sendo acusado, porque ele era de um grupo, de uma etnia muito ligada a crimes. Etnia, ela escreveu mesmo, estava escrito, não sou eu que estou falando, é algo que ela escreveu na sentença. Ela escreveu que essa pessoa vinha de um grupo étnico muito ligado a crimes, então, portanto, ele deveria mesmo ter cometido, acho que era furto, com sei lá mais o que. Então, isso aconteceu agora. Em que século a gente está vivendo que a gente julga as pessoas pela cor da pele? Uma juíza, que formação essa pessoa teve? Então, é disso que eu estou falando, dessa desconstrução que passa pela mentalidade, passa pelo individual, passa a gente adotar novas linguagens, novas posturas, uma nova forma de ver os sujeitos, porque sem isso,
realmente se torna muito, muito, muito difícil. Existe como fazer isso, diferente do que muitas pessoas pensam. Ai, um preconceito é impossível de desconstruir. Ai, não é verdade, né? O racismo não existiu sempre, ele foi inventado. E se ele foi inventado, ele pode ser desinventado. É possível superar o racismo. Como é que a gente desconstrói um preconceito? A gente desconstrói uma ideia preconcebida, uma ideia errada que a gente tem de alguma coisa, uma ideia baseada em estereótipos que a gente viu no filme ou na novela, enfim, a gente desconstrói isso olhando para a realidade, olhando para a verdade. A gente faz uma equivalência, a gente faz aquilo que a gente faz de melhor na humanidade, que é raciocinar. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo o seguinte: como que você descobre se você tem um preconceito? Buscando saber a verdade sobre aquilo. Quando você sabe a verdade, você não precisa mais ficar acreditando naquilo que não é correto, naquilo que não é verdade, naquilo que não faz mais sentido. Então, esse é um exercício fundamental. E muito obrigada. Me desculpa se eu me alonguei um pouquinho, mas é isso. Deputada Carol, de maneira nenhuma, você não se alongou e me sinto emocionada com a sua fala também. Sua fala me fez, aí até do exemplo, infortúnio da justiça, me fez lembrar nas lições de filosofia de quem frequenta uma faculdade de direito. Não tem quem tenha passado pela faculdade de direito e quando estudou o princípio da igualdade, da isonomia, se comunicou com Aristóteles, e o Aristóteles já dizia tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nós estamos numa sociedade desigual, então nem o juiz pode alegar ignorância, porque não existe um profissional do direito que não tenha se conectado minimamente com a lição de Aristóteles. E a sua fala me emociona também, porque a gente tem que pensar na verdade. E o que é a sua verdade no sul do país? Eu fico pensando na minha verdade no sudeste do país. Eu moro em Campinas, sou servidora pública, trabalho na prefeitura de Campinas, estou diretora de licenciamento ambiental. Se eu for olhar para o meu microsistema, se me permite chamá-la de Carol, Carol, eu tenho na minha equipe um negro, só um. Somos todos brancos. Quero aqui mandar um abração para o meu colega, o engenheiro ambiental Lindenberg. Então, eu estou numa sociedade desigual, não tem como eu não olhar para o meu lado e ver que eu só tenho um colega negro, e nem é mulher, quer dizer, eu não tenho nenhuma mulher negra que está trabalhando comigo no nível de igualdade econômico, né, com salários similares ao meu, né, porque eu não vou remeter a quem está hipossuficiente economicamente. Claro, eu quero fazer a comparação. Quem está no mesmo patamar que o meu e que é mulher ou que é LGBTQI+, enfim, quem são essas pessoas? Então, de fato, estamos ainda desiguais e não é possível não olhar dessa maneira. Então, agradeço demais a sua fala nos toca certamente, né, no sentido de não, vamos olhar para o lado, não precisa olhar para o sul, para o norte, vamos olhar para a sua casa, para a sua rua, para onde você trabalha, como estamos, né, em termos econômicos, em termos de acesso à saúde, à educação, a emprego, a renda, enfim. E por isso que nós estamos falando aqui de um ODS no eixo econômico, porque ele tem que estar, tem que ser economia, tem que ter distribuição de renda nesse sentido, e tem que ter políticas públicas, né, que sigam a Agenda 2030. E teve uma live que a sua fala também me remeteu, a gente faz parte da Associação de Municípios e Meio Ambiente. Nós temos a NAMA Mulheres e nós fizemos uma live chamada Emergência Climática e Vulnerabilidade das Mulheres. E foi a Sueli Araújo do Observatório do Clima, o pessoal da Liga das Mulheres, da Rede da Mata Atlântica, discutindo essa questão sobre todas as óticas dos recursos naturais, e ficou patente que são as mulheres negras e pobres que estão lá se lascando com as
com a crise ecológica global, com a emergência climática, com a emergência sanitária, quer dizer, no momento da crise, são as mulheres que alagamentos. alagamentos, inundações e furacões e guerras, não é o caso do Brasil, quem se lasca somos nós, né? Então, cadê essa igualdade? Então, com o coração quente e com a chama do nosso ativismo enquanto profissionais acesas aí com a sua fala, fico muito grata. E falando um pouco dessa questão da emergência climática, o nosso colega, né, o Tiago, ele tem uma experiência bastante significativa na questão dos direitos humanos, mas também com essa questão da vulnerabilidade e das intempéries climáticas. Eu já vou apresentar aí nosso querido Tiago para todo mundo, o Tiago Fenesteiser, difícil falar o nome dele. Ele é mestre e doutor em Direito Público pela PUC do Rio Grande do Sul, com pesquisa e doutorado sanduíche junto ao Instituto Max Planck de Direito Social e Política Social de Munique, na Alemanha. Estudos em nível de pós-doutorado junto a essa Universidade de Munique, também a Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor visitante do mestrado e doutorado na Universidade de Fortaleza. Ele é autor, junto também com outro queridíssimo dos direitos humanos, o Igor Salé, das obras do curso de Direito Ambiental, Direito Constitucional Ecológico, Princípios de Direito Ambiental, e coautor com o Gabriel Endi e também com o Igor Salé, da obra Curso de Direito Climático, e a profissão dele, né, o dia a dia mais importante do Tiago, é ser defensor público aqui no estado de São Paulo, trabalhando aí com os vulneráveis, né, podendo aí trabalhar diretamente, prestar um serviço público para as pessoas vulneráveis. Então, Tiago, você viu que eu já fiz uma encomenda para você aí, fazendo uma ponte com a fala da deputada Carol. Quais suas experiências, então, como defensor, como acadêmico, como estudante, nessa área, né, nessa área do meio ambiente também? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, né? Eu quero agradecer imensamente à doutora Andréia o convite, o gentil convite que me foi formulado para participar desse evento. Parabenizo e agradeço, parabenizo pelo trabalho e agradeço também à doutora Rosa Ramos, né, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, e, acima de tudo, por colocar a OAB nesse papel de protagonista, né, nesse debate tão importante que a gente tem hoje, esse desafio, por exemplo, de inserir a questão da desigualdade social no contexto ambiental, no contexto climático, né, no aspecto mais amplo aí da Agenda 2030 da ONU. E, né, também parabenizo a deputada Carol, né, realmente é um privilégio poder né, assistir uma fala tão, né, tão potente, tão, né, forte, que nos faz realmente, né, esse movimento nessa fronteira, né, da defesa dos direitos humanos, da defesa dos direitos raciais, e que tem uma correlação, né, direta com a questão ambiental, com a questão climática, mais recentemente. Não é de hoje que esses temas são colocados, né, de forma muito bem articulada. A gente viu isso acontecer em especial nos Estados Unidos, né, décadas de 80, 90, todo o debate que se deu em torno da questão do racismo ambiental, né, de lá que vem muito dessa iniciativa da discussão da justiça ambiental, da justiça, né, ambiental, mas com essa interseção relacionada à questão racial, né? No Brasil isso chegou um pouco mais recentemente, mas eu acho que hoje a gente tem somado a aspectos que são, né, que estão colocados aí há muito tempo. Aliás, tem aquele sociólogo alemão muito conhecido, muito importante para quem trabalha com a questão ambiental, que é o Beck, né, Ulrich Beck. Ele trabalhava com esse conceito, essa categoria da sociedade de risco, e desde a década de 80, e por coincidência ele inclusive usa o exemplo de Cubatão na obra dele, né? Ele coloca essa ideia de que, né, esse modelo de sociedade de risco, da mesma forma, né, que a riqueza se acumula
né, acima, na perspectiva das classes sociais, os riscos, né, as externalidades negativas, em especial, né, desse modelo econômico, se colocam abaixo, né, se referindo, então, quem, de fato, está exposto ao risco ambiental e, mais recentemente, climático, são, de fato, né, as classes pobres, e aí tem toda a questão, né, de gênero, a questão racial, a questão capacitista, enfim, você tem vários aspectos que são importantes, né, são como camadas de vulnerabilidade que se colocam aí na perspectiva desses grupos, né, indivíduos e grupos sociais vulneráveis, né? Eu acho que isso a gente tem visto, né, em especial no debate climático, e aí vindo especialmente a partir do acordo de Escazú, que, aliás, né, foi celebrado no mesmo ano, né, da Agenda 2030 da ONU. Tá? O Acordo de Paris, ele, de alguma forma, ele inaugura essa abordagem dos direitos humanos na perspectiva ambiental, né, e, da mesma forma, essa ideia de justiça, né, que é uma justiça social, mas trabalhando com a perspectiva da justiça climática. Né? O direito ambiental, antes do Acordo de Paris, ele não tinha, vamos dizer assim, um DNA tão atrelado à proteção dos direitos humanos. Nós aqui no contexto, né, interamericano já tínhamos, sim, há mais tempo, né, o próprio protocolo de São Salvador, de 1988, de forma até mesmo pioneira, né, com exceção da Carta de Direitos Humanos, né, dos povos africanos, que é um pouquinho anterior e que já colocava a questão ambiental também, de alguma forma, já, né, de forma pioneira, é o Protocolo de São Salvador, que consagrou expressamente um direito humano ao meio ambiente. No sistema ONU, por exemplo, né, perdão, nem no sistema ONU, né, mais recentemente a gente viu isso acontecer no sistema ONU, mas o sistema europeu tampouco tem um direito humano ao meio ambiente consagrados, né, tanto no sistema ONU como no sistema europeu, consagrados expressamente, como nós temos no sistema interamericano. Isso possibilitou, por exemplo, que a própria Corte Interamericana, mais recentemente, né, tem um caso que é uma, digamos assim, uma virada ecológica na jurisprudência da Corte Interamericana, que é o caso Nuestra Tierra versus Argentina, que é a opinião consultiva número 23 de 2017 da Corte sobre meio ambiente e direitos humanos. E a gente viu, alguns anos depois, o primeiro caso contencioso, que é esse caso que eu mencionei, Nuestra Tierra versus Argentina, em que aplicou toda essa compreensão acerca de um direito humano autônomo ao meio ambiente, né? Então, foi uma virada ecológica na jurisprudência da Corte, e sempre a abordagem da Corte Interamericana veio, né, com essa preocupação, inclusive como deveres do Estado de proteção em relação a grupos vulneráveis. Então, quando a gente fala de proteção ambiental e, mais recentemente, da proteção climática, inevitavelmente a gente tem que colocar uma atenção, e aí um papel da política, do direito, acima de tudo, né? Nós aí que, né, no meu caso, né, e a própria OAB, num evento da OAB, as instituições do sistema de justiça, elas têm um papel absolutamente fundamental na salvaguarda, né, dos direitos fundamentais, e aí desse novo direito fundamental ao meio ambiente, e quiçá se possa falar também hoje de um direito fundamental ao clima, limpo, estável, seguro, né? Mas sempre num contexto muito peculiar, e aí uma atenção especial que o direito deve assegurar a proteção dos indivíduos e grupos sociais vulneráveis da nossa sociedade. A gente tem visto se repetir, isso não é algo novo, né? A Defensoria de São Paulo, só para dar né, contextualizar um pouco com a atuação da Defensoria Pública nessa temática, nós tivemos esse ano, né, aquele desastre, né, ou melhor, um episódio climático extremo que levou, né, a mais de aproximadamente 50 mortes diretas e, né, um número imenso de famílias, de pessoas vitimadas no litoral norte do estado de São Paulo. Algo semelhante aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, anos antes na Bahia, no Rio de Janeiro, enfim. E agora, inclusive, a gente tem visto no estado do Amazonas, ali em especial, a questão relacionada à seca, né? No extremo oposto de episódios climáticos extremos atrelados a enchentes, chuvas em excesso, né, em um espaço curto de tempo,
Na outra ponta, nós temos secas devastadoras, as maiores registradas historicamente, aliás, é bom que se diga, enfim, nós estamos vivendo, de fato, uma era de extremos climáticos. Eu acho que isso é muito importante que a gente... E os mais impactados, né, como a própria Andréia havia mencionado, são, né, os grupos sociais vulneráveis, e aí, né, tanto na perspectiva de gênero, racial e assim por diante, ou seja, o Estado, né, quando a gente pensa nos deveres de proteção do Estado, e recentemente nós tivemos uma decisão muito importante do STF na DPF 708, né, no ano de 2022. Aliás, nós tivemos duas decisões, duas ações julgadas pelo STF em matéria climática. A gente pode até falar que o ano de 2022 foi o ano do clima na jurisprudência do STF. Tanto o caso Fundo Amazônia quanto o caso Fundo Clima, né? A DO 59 e a DPF 708, né? Que reconheceram, acima de tudo, esses deveres de proteção do Estado, né, em matéria climática, e que passa, em especial, por essa perspectiva de proteção de grupos sociais vulneráveis. Quando a gente fala, por exemplo, da proteção climática, hoje tem 3 eixos que são centrais, que é a questão da mitigação, por óbvio, né? A redução na emissão de gases de efeito estufa. Nós temos a adaptação, que é muito importante, especial para os grupos sociais vulneráveis, ou seja, você ter estruturas, por exemplo, no âmbito da defesa civil, que possam salvaguardar esses interesses, direitos, né, daquelas pessoas que se encontram mais expostas a riscos climáticos, né? Então, o Estado tem que estabelecer políticas públicas de proteção e, acima de tudo, de prevenção de danos, né? Ou seja, sistemas de monitoramento, de alerta, né? Estruturas que possam, inclusive, promover o deslocamento de forma digna dessas pessoas em situações de episódios climáticos extremos. E o terceiro eixo é a questão da reparação de danos, né? E aí o sistema de justiça é muito importante nesse cenário. A Defensoria Pública tem promovido, por exemplo, ações de reparação de danos, né, danos materiais, danos de natureza não patrimonial, como dano moral e assim por diante, em favor de vítimas, né, de episódios climáticos extremos. Se a gente fizer um recorte desse exemplo do litoral norte de São Paulo, a absoluta maioria dessas pessoas, né, já se enquadravam antes, né, num contexto de absoluta vulnerabilidade existencial, só agravada pela questão climática. Então, é muito importante, a gente precisa, quando a gente fala do ODS, né, 10, da Agenda 2030, compreender, quando a gente fala de igualdade, né, quando a gente fala de igualdade social, a gente está falando de uma igualdade do ponto de vista ecológico, uma igualdade do ponto de vista climático. Eu gosto muito, a gente pega, por exemplo, né, a questão também envolve o cenário econômico, e aí é muito importante, né, a Agenda 2030 da ONU, uma das economistas que atuou diretamente, assessorou à época o Secretariado-Geral da ONU, é uma economista inglesa, trabalhou por muitos anos na Oxfam e hoje é professora da Universidade de Oxford, que é a Kate Howarth. Ela se tornou muito conhecida, né, por conta da ideia de um modelo de economia chamado economia donut, né? A donut é aquela rosquinha, né, que ela tem, na verdade, um furo no meio, e, claro, aquilo os economistas usam muito gráficos, imagens, às vezes, para discutir as suas teses, as suas teorias, e é muito interessante, especificamente, essa perspectiva da teoria donut. Por quê? Porque ali, né, se trabalha numa perspectiva, né, com o teto ecológico, né, ou seja, se deve respeitar na perspectiva, né, da atividade econômica, do sistema capitalista, podemos colocar dessa forma, respeitar os limites planetários, né, esse teto ecológico, que é os limites estabelecidos pelos cientistas aqui, né? A doutora Rosa falava muito da importância da ciência, né? Os fatos, né? Os cientistas colocam os fatos na mesa dos políticos, dos juristas, e a gente precisa trabalhar com esses fatos, né? E o painel, por exemplo, da ONU e IPCC colocou, né, no último relatório, o 6º relatório, um cenário muito preocupante, né? Mas ali estão descritos, do ponto de vista científico, limites planetários, né? Ou seja, o sistema Terra, né, a ciência da Terra, hoje se desenvolveu muito, né? E a gente consegue entender como décadas atrás não se tinha essa compreensão, o funcionamento
né, desse subsistema, a questão climática, a questão da biodiversidade, o uso e ocupação do solo, a questão dos mares, enfim, você tem hoje, né, uma compreensão científica, são 9 limites planetários, né, que os cientistas trabalham, e a Kate, ela coloca essa perspectiva da economia dono, que nós devíamos respeitar esses limites planetários, esses 9 limites. Recentemente, inclusive, saiu um estudo na revista Nature, informando que em pelo menos 6 desses 9 limites nós já teríamos ultrapassado uma margem de segurança em relação, né, pega o exemplo da questão climática, né, acho que está evidente que nós já ultrapassamos né, qualquer margem de segurança a respeito do equilíbrio e da integridade climática. Mas, para além desse teto ecológico, né, na base da rosquinha do Donut, ela coloca justamente os 17 ODS da Agenda 2030 da ONU, ou seja, teto ecológico e direitos humanos, né, na sua base. Então, é essa lógica, né, que a gente deve, que o direito, a economia, né, o direito deve operar, nessa perspectiva dos limites ecológicos impostos, né. Eu gosto muito de uma passagem, e a gente está falando aqui de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, né, do relatório Brundtland, né, que é onde se cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável, né, no âmbito do sistema ONU, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento, e lá tem uma passagem que coloca o seguinte, né, que as leis humanas, a gente pode colocar aqui o direito, a economia, enfim, elas devem necessariamente, né, se subordinar a estas, sim, universais e imutáveis que são as leis da natureza, né? Tal como a vida e a morte, tá? Ou seja, os fatos, né, em relação aos quais, né, a gente não tem o chamado, né, de facto de iure, né, como diz o Bruno Latour, né, que é uma figura importantíssima, um filósofo francês, né, falecido recentemente, que trabalhava muito com essa questão também em relação né, a essa perspectiva do antropoceno, os desafios civilizatórios que nós temos colocados aí diante de nós, a questão ambiental, a questão climática, mas nesse contexto, a questão da proteção dos grupos vulneráveis, a questão da igualdade, como é que isso se coloca, mas passou da hora, né, de nós compreendermos que não se tratam de temas que podem ser tratados de forma dissociada, assim como os direitos humanos, né? Eu acho que caiu a chave, vamos dizer assim, de compreensão, né, de que quando a gente trata de direitos humanos, essa perspectiva da interdependência, da indivisibilidade de todas as dimensões e categorias, né, ou seja, é algo absolutamente fundamental para a gente poder avançar. Não existe direito humano mais importante que outro, o meio ambiente não é menos importante, né, do que outros direitos humanos, como um tempo atrás se sustentou, assim como, né, num viés ideológico, o professor Cansado Trindade sempre denunciou essa ideia, essa perspectiva ideológica de afirmar, por exemplo, que os direitos de primeira dimensão eram prioritários, vinham primeiro do que os direitos sociais, por exemplo. A gente viu isso que é uma falácia, né, e que nos levou a um cenário de tremenda desigualdade. O mesmo se aplica em relação à questão da proteção ecológica, da democracia, né, ou seja, os direitos humanos eles operam numa lógica interdependente, né? Eu falei dessa opinião consultiva da Corte Interamericana, e tem uma passagem nela também que coloca de forma muito clara, né, que o direito ao meio ambiente, você assegurar o que a gente pode referir como um mínimo existencial, ecológico e climático, se coloca como uma premissa, né, ao desfrute, né, ao gozo dos demais direitos humanos, né? Sem, né, um mínimo de integridade ecológica, de integridade de segurança, por exemplo, climática, esses desastres, né? Vamos voltar, Mariana, Brumadinho, né? Ou seja, não só na questão climática, mas no cenário ambiental né, de crimes e mais crimes que se cometeram no Brasil, né, ao longo de tantos anos, séculos, né, e que levaram, né, justamente a um cenário de violação, muitas vezes massiva, de direitos fundamentais, né? Não por outra razão, o próprio STF tem discutido esse conceito hoje de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental e climática. Enfim, a gente tem um cenário bastante desafiador, né?
mas, ao mesmo tempo, um cenário, né, acho que de muita oportunidade para a gente avançar, né, em políticas, no contexto jurídico, né, em práticas que possam, de fato, nos levar, né, ao encontro, né, da realização de direitos fundamentais. Né? Eu acho que a gente comentava um pouco antes do início, né, que o Brasil hoje se coloca no cenário de uma janela, né, muito importante, eu acho, em matéria ambiental e climática, que está colocada em vista da realização da COP30 no mês de novembro, daqui a 2 anos, em 2025, né? Quando então a floresta e os povos da floresta, e aí vamos trazer também, né, a questão dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos quilombolas e tudo isso, a importância, né, de realizar, talvez na Amazônia, e destacar a importância, a centralidade da floresta no contexto, né, da política climática, também traz para o centro desse debate os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim, né, que são fundamentais quando a gente discute a questão do mercado de carbono, de pagamento por serviços ambientais e assim por diante. Então, de fato, a gente tem aí, né, uma janela, né, e que, né, oxalá façamos bom proveito, né, para o direito avançar, o direito ambiental, o direito climático no Brasil, as políticas ambientais e climáticas, né? E aí eu já vou finalizando aqui, André, agradeço mais uma vez de coração a oportunidade, parabenizo muitíssimo mesmo, né? Você, André, doutora Rosa, né? A OAB, né? Por assumir esse protagonismo nesse momento tão importante, né? De trazer para o debate público, né? A OAB, ela tem essa ramificação, ela alcança, né, um universo muito grande de atores sociais, públicos, privados, enfim, não só, né, os advogados. A OAB tem, né, essa importância no nosso cenário nacional, sempre foi uma grande protagonista, né, e teve aí participando dos grandes temas, né, que se colocaram no debate público brasileiro. Chegou a hora, né, da questão climática, da questão ambiental, e a OAB aí está fazendo a sua parte. Obrigado mais uma vez, André, e me coloco à disposição de algum questionamento ou considerações que vocês entendam pertinentes. Muito obrigado. Doutor Tiago, nós que agradecemos imensamente sua incursão pela economia, pelos direitos humanos, até pela sociologia, antropologia. Agradeço demais aí a conexão com o direito, com a justiça, mas com mais que tudo, com a realidade, né? Com o dia a dia nosso, seja do ponto de vista local, seja do ponto de vista global, e seja do ponto de vista de quem quer que seja, né? E me fez remeter a algumas ODSs que nós ainda vamos discutir aqui nos nossos encontros, que é a 13, vinculada já ao eixo da biosfera, que é a ação climática, a que também é do eixo econômico, que é erradicação de pobreza, a 11, que é o eixo social, que se preocupa com as cidades, porque as pessoas moram nas cidades também, a maior parte dos municípios brasileiros, dos 5.570 municípios brasileiros, estão nas cidades, nós temos uma taxa aí de mais de 80% de urbanização, então nós temos esse contrassenso aqui no Brasil, precisamos preservar nossos recursos naturais, nossas florestas, nossos biomas tão riquíssimos, mas também temos que pensar nos ecossistemas das pessoas, e a gente vai discutir isso também aqui, mas só para trazer um pouco também dessa diversidade dos assuntos, e a sua fala me faz remeter, a gente não vai falar de todas as metas da Agenda 2030, porque é um tema muito técnico, para quem quiser consultar, está lá no site do IBGE, as metas tanto nacionais quanto globais, mas me faz aqui a sua fala, fazendo uma conexão da sua fala com a da deputada Carol, é a meta 10.2, que diz o seguinte: até 2030, nós temos a missão de empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, de todas, né, de forma a reduzir desigualdades, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, nacionalidade, religião, condição econômica ou qualquer outra que remeta a algum nível de desigualdade. Então, eu acho que essa meta talvez seja a que mais se conecte aqui com as nossas falas,
nas nossas lives, e principalmente nessa, né, do foco das desigualdades, e já passando para o final, eu gostaria muito de ouvir as considerações finais da deputada Carol, né, em querendo fazer alguma conexão com o que o doutor Tiago colocou, ou alguma impressão, e novembro, comemorando aí o nosso novembro especial, né, o nosso novembro focado na erradicação do racismo. Oxalá vamos conseguir. Então, deputada, gostaria de checar aí se a senhora quer, durante um minutinho ou dois, fazer suas considerações finais. Posso sim. A gente faz já agora? Para o encerramento. Eu gostaria só, bom, agradecer mais uma vez. Foi um momento muito enriquecedor, a fala do Tiago, maravilhosa, muito mais pensando que eu componho aqui na Câmara a Frente Parlamentar Ambientalista, coordeno o GT de Racismo Ambiental, e então realmente são esses elementos que se fundem, né, que se juntam, e a gente atuando muito nesse último período por causa das questões climáticas e o desafio de demonstrar que isso é imbricado com o racismo no nosso país. Então, nesse exato momento, a gente está vendo essas ondas de calor lá no meu estado. Isso tem sido terrível, porque tem afetado e impactado muito mais as periferias e as pessoas em vulnerabilidade, e existe uma certa cegueira do poder público em determinados territórios, e aí são essas pessoas que mais estão sofrendo, né, como a gente já mencionou também, com os alagamentos, com as enchentes, com deslizamentos, desabamentos, enfim. E depois acabam também perdendo todos os seus bens e coisas assim, e ficam sem uma efetiva resposta. Então, são todos esses temas que se juntam, né, quando a gente pensa política, legislação, participação, redução de desigualdades, a reeducação que a gente precisa, tanto para lidar com o meio ambiente, como para conviver mesmo como sociedade, lidar com a diversidade. Então, foi uma honra poder participar desse momento. Espero que a gente possa ter mais debates como esse, que deles se desenvolvam, enfim, outras coisas, e que a gente alcance aquilo que a gente deseja, né? Que é uma sociedade justa, saudável, democrática, boa para todas as pessoas. Então, muito obrigada. Muito obrigada, deputada. Antes de passar para o professor Tiago, para o doutor Tiago, eu não deixaria de cumprimentar toda a participação do YouTube, uma participação qualificadíssima. Essa live, infelizmente, não vai dar tempo para a gente dialogar tanto com vocês, mas eu queria cumprimentar uma pessoa em especial em nome de todos, que é o professor Rodolfo Valentim, astrofísico, teve recentemente um material publicado na Nature também, viu, professor Tiago? E tem tudo a ver com a live de hoje, que são desigualdades de povos originários, dos indígenas, e ele trouxe ao mundo, junto com outros colegas, essa questão da desigualdade. Professor Rodolfo, muito obrigada, professor da Unifesp, muito obrigada por estar aqui com a gente, nos acompanhando, e não poderia deixar de citar seu trabalho, que se conecta com essa live também, né? E ainda com uma repercussão mundial, como uma publicação na revista Nature. Então, professor Tiago, faço essas desculpas aí para cumprimentar um dos nossos integrantes aqui, do nosso chat de pessoas extremamente ativas em várias áreas, e já passo a palavra com o nosso agradecimento também. Perfeito, de forma, né, muito rápida, agradeço. E até em homenagem ao professor Rodolfo, aí eu acho que, assim como a deputada, né, Carol mencionou, esse protagonismo hoje, né, de lideranças negras, né, ou seja, de você ter uma frente parlamentar, né, com força. A gente viu isso também acontecer de forma muito significativa em relação a lideranças indígenas, né? No âmbito do sistema de justiça, eu destaco, né, o protagonismo da PIB,
né, com ações que foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, subscritas integralmente por advogados indígenas de diferentes etnias, né? Presto aqui a minha homenagem, né, ao Eloy Terena, né, que é uma liderança importantíssima nesse contexto, né? Eu acho que nos últimos anos, né, eu acho que no ambiente político e no sistema de justiça, né, trago exemplos, porque os partidos políticos, né, digamos assim, né, que levam a sério a pauta ambiental, a pauta climática, a pauta, né, dos direitos raciais, a pauta indígena, tem feito, né, um uso absolutamente extraordinário desses espaços, e aí eu, né, espero que o Ministério Público, a própria Defensoria unam, a própria OAB, da mesma forma, cada vez mais unam forças, né, para que a gente possa, de fato, encontrar no sistema de justiça, né, um espaço realmente de afirmação dessas pautas, né? Eu acho que isso é importante, construção, muitas vezes, de uma contranarrativa que a política tradicional, né, justamente que o sistema majoritário, muitas vezes, não possibilita, né, uma salvaguarda adequada desses direitos. Então, a função justamente contra-majoritária que as cortes constitucionais exercem na defesa desses direitos fundamentais de grupos vulneráveis tem sido e foi, nos últimos anos, em particular, absolutamente fundamental, né? Então, com isso eu, né, finalizo, né? Espero que estejamos a tempo aí para finalizar e me servir aqui de uma frase do Davi Copenau, né? Ou seja, de evitar a queda do céu, né? Me parece que a queda do céu da obra dele, né, com o Bruce, enfim, revela justamente essa perspectiva, né? Eu acho que nada pode ser mais fácil de correlacionar com, né, a crise climática do que essa simbologia, né, que ele traduz com essa ideia da queda do céu, né, sobre as nossas cabeças, isso que está acontecendo, né? Ou seja, o meteoro lá daquele filme do Leonardo DiCaprio, não olhe para cima, o meteoro somos nós, né? Ou seja, essa nova época geológica do antropoceno, ela não é uma homenagem a nós seres humanos, pelo contrário, né? Ela revela, né, ou seja, a intervenção que nós realizamos no sistema planetário é uma intervenção absolutamente, né, negativa, de destruição da nossa própria casa, né? Se a economia, voltando para a economia, se a economia é a boa administração da casa, a gestão da casa, né? Ou seja, a gente não tem conseguido fazer, né, algo minimamente, né, razoável, né? Aliás, só para agora eu finalizo mesmo, a Kate, ela usa uma metáfora muito interessante que ela critica, né, da economia ortodoxa aí de meados do século XIX, que eles usam a ideia de um avião, né, do crescimento econômico, um avião que está sempre, né, ou seja, levantando voo. E aí, se a gente pensa, né, nesse modelo de crescimento econômico, num contexto planetário de recursos limitados, eu fico pensando, eu não sou economista, né? Tampouco matemático, mas para mim não é difícil de imaginar que tem alguma coisa muito errada nessa perspectiva de um crescimento econômico, né, ad infinitum, num contexto de recursos naturais finitos, que são a base estrutural da economia, da atividade econômica, né? Alguma coisa está muito errada, né? E ela faz essa perspectiva, nessa crítica, por óbvio, né, a essa irracionalidade desse modelo econômico, né, que já vem denunciado desde da década de 70, com o relatório do Clube de Roma, mas, enfim, eu finalizo, ficamos aqui com o Davi Copenau, que me parece que cada vez a ciência, né, se alinha, né, com o conhecimento ancestral, conhecimento indígena, e nos leva, né, numa direção, né, me parece, né, comum. Então, né, fica aí vamos tentar evitar a queda do céu, se é que ainda, né, estamos a tempo de fazê-lo, né? Mas, enfim, muito obrigado aí de novo, Andréia. Deputada Carol, parabéns aí pela sua luta, né? Também aí, não sabia, a frente, também da frente ambientalista, né? Parabéns aí, que tem feito, né, um trabalho maravilhoso, né? E agradeço também a doutora Rosa aí. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Tiago. Não poderia deixar de agradecer
A nossa mentora, Patrícia Vasolini, presidente da OAB São Paulo, doutora Rosa Ramos também, nossa coordenadora, nossa presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Há também a Frente Parlamentar Ambientalista, que generosamente, né, nos facultou aqui a presença da deputada Carol, que foi emblemática nesse assunto de desigualdade, e seguido aí num belo casamento, né, com o professor Tiago, no sentido da complementariedade, do enriquecimento do tema. Não sou muito musical, mas a música que me veio é Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem mundial. Então, a nossa missão enquanto sociedade, enquanto deputados, enquanto advogados, enquanto profissionais, cada um do seu jeito, a gente precisa colocar ordem no mundo, né, gente? Então, vamos fazer uso da Agenda 2030 e vamos seguir em frente para a gente não deixar aí o teto e nem o céu cair sobre as nossas cabeças. Faço aqui o convite para a próxima live, vai ser consumo e produção responsável, no dia 4 de dezembro, aqui às 19 horas, no canal da OAB. Muito boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite, deputada. Muito obrigada. Boa Boa noite, noite. Tiago. Muito Obrigado. obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.